Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com a Carol Carvalho, que é cantora, atriz, locutora e está no Clube da Voz. Vamos ver como é que ela faz para viver de locução? Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Estou aqui com a Carol Carvalho, que é atriz, cantora, locutora e hoje em dia também locutora do Clube da Voz. E eu conheço ela há muito tempo, eu sei que ela tem uma história sensacional e ela vai contar um pouco da história dela para vocês. O que interessa para nós é a locução, é tudo que ela fez para chegar nesse ponto de também viver de locução. Aliás, apesar de viver de outras coisas também, né? De canto, de fazer, mas tudo é trabalho com a voz, né? Então, Carol, conta um pouquinho da sua história e a gente vai lembrando das coisas antigas, das coisas novas você conta. Vamos embora. Bora! Então, isso de se conhecer há tanto tempo, né, Nicola? Faz uns 20 anos que a gente se conhece e eu comecei com você. Então, você fez parte de vários momentos importantíssimos da minha vida. E eu vou contar. Porque eu gravava comercial de TV, eu sou atriz desde os 13 anos, estou com 42, então já faz um pouquinho de tempo, né? Que é uma vida de teatro. Muito velha, né? É, muito. E aí eu fazia comercial de TV como atriz, com 18, 19 anos, e uma vez eu fui me dublar num comercial. Então, a primeira vez que eu entrei numa produtora de áudio foi para me dublar. E depois, quando essa produtora, que é a Voz do Brasil, ela me chamava para fazer algumas coisas de personagem também. Só que era muito raro, assim, era muito pouco, porque eu fazia de atriz, então era uma vez ou outra, uma vez a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano. Então eu fiquei muito tempo fazendo poucas coisas no áudio, mas a gente se encontrava todo final de ano para cantar as músicas do Marcelo Meirelles, lembra disso? A gente se encontrava para cantar. E aí que surgiu a oportunidade de fazer um comercial cantando, um jingle com você. E aí foi muito legal, porque foi o primeiro filme publicitário que eu gravei com a minha voz, cantando, que era uma coisa que eu sempre fazia. E foi muito especial, foi muito desafiador. Sempre foi um prazer trabalhar com você. E aí, nesse tempo de ficar fazendo bastante só personagem, né, esporadicamente, mas por muito tempo, mais de 15 anos, quando eu estava com 34 anos, que eu já era encantada por esse mundo da voz, mas eu ainda não tinha uma grande frequência, eu fui fazer seu curso, você e o Viviane. E nesse curso que você me deu, que eu percebi que eu poderia fazer locução não só como atriz, mas como locutora. Então foi uma grande virada na minha vida, porque a partir desse curso, com 34 anos, que eu comecei a me divulgar também como locutora e fazer mais trabalhos com a voz, não só de personagem. E aí tudo mudou, né? Você falou que eu trabalho com outras coisas, mas é tudo voz. Então é um mix de trabalho de voz. É muito legal. Eu amo o que eu faço. Agora, eu queria contar uma coisa que esse canto que você fez aqui no meu estúdio não foi um canto qualquer, né? Porque como você vinha sempre aqui cantar os jingles do Marcelo, que eram coisas que eram não pessoais, apesar de ser feito no estúdio profissional, com músico profissional, era uma brincadeira. E aí eu tive eu estava fazendo uma campanha de uma comida de gato, que tinha era um comercial, era um comercial importado, que a gente estava nacionalizando aqui, e tinha um canto lírico para fazer, né? Na verdade, eu não sei se tinha o canto lírico ou eu que inventei de fazer um canto lírico, porque eu estava querendo fazer coisas diferentes, eram alguns vídeos e um deles era um que eu resolvi fazer o canto lírico. Aí eu perguntei para ela, quem faz canto lírico? Ela disse, a Carol faz. Eu falei, como assim? Não, ela faz canto lírico, tá? Ela está aprendendo. Eu falei, chama ela. Eu tava na faculdade de música, então eu aprendi algumas técnicas, mas eu nunca tinha cantado, né, profissionalmente. Não, mas assim. você vê, é engraçado porque
quando a gente faz alguma coisa, isso é para a vida inteira, quando você faz alguma coisa, alguém fica sabendo, você já vira o expert daquilo lá, apesar de você estar no começo, né? Então, vamos falar, a Coro faz. Falei, chama ela, vamos lá. Então, você veio, eu fiz a música, eu fiz a letra, eu não sei, estava inspirado aquele tempo lá, e é um comercial, acho que era de 15 segundos, era curto, mas tinha uma história, são filmes bonitos, a fotografia é muito bonita, né? Chama Fancy Feast, o nome do produto. Acho que só vendeu naquela época e nunca mais vi esse produto à venda aqui no Brasil. Mas a gente tem um comercial, né? Aí depois, até no final, eu vou colocar Ótimo. ele, E me manda, porque eu não tenho. Eu preciso dele. Não, sim, tem. Tá aí. É muito legal. Acho que está no meu YouTube, no YouTube da Ecos, mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou baixar e eu mando para você, né? E tá bom. Foi assim que, vamos dizer, esse começo, né, anterior à locução, que aí quando você veio fazer o workshop aqui, comigo, com Viviane, eu falei, mas você não era cantora, né? Eu falei, mas eu trabalho com a voz, né? Quer dizer, então foi assim uma novidade, mas foi legal, achei interessante, até porque isso é um bom exemplo para as pessoas, que muita gente que canta, que usa a voz profissionalmente, tem muitas possibilidades e às vezes não se atenta para esse detalhe, né? Ou seja, por que é bom você ter sido cantora para você fazer locução? Porque o canto exige que você seja afinada. E para você ser afinada, você tem que ter um bom ouvido. E você tendo um bom ouvido é o melhor caminho para um diretor chegar para você e falar assim, Carô, eu quero que você faça assim, assim, assim. Se você não tem um ouvido legal, é mais difícil de você fazer, dá mais trabalho. Então, uma das coisas que eu às vezes indico para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de acertar a interpretação, é também fazer um curso de canto, né? Porque você não faz só o curso de locução, aprende a fazer locução, já sei, não sou não. Tem que trabalhar muito, tem que ir atrás, porque as coisas não são fáceis e todo mundo tem esse anseio de ser uma voz profissional, de ser locutor, locutora. Então, cada um, vamos dizer, trabalhando nas suas qualidades, melhora o resultado, né? E tem mais oportunidade, porque não é só você ser um excelente, ter um excelente marketing digital e ir nas fontes onde tem trabalho, você tem que entregar também o trabalho, né? Então, sim. E isso, eu acho que você tem um bom exemplo para dar, porque você tem um trabalho de qualidade. Isso só também multiplica as suas possibilidades, né? Porque o pessoal sabe, não, chama a Carô que ela faz. E isso... Aqui mesmo com o meu irmão é muito isso, né? Você grava bastante com o Fernando, né? Sim. Porque assim, isso que você falou de ter um ouvido, né, de ter uma escuta atenta, eu concordo com você. Muitas pessoas me perguntam que querem fazer locução, eu falo, o meu caminho foi do teatro e da música. O teatro me deu possibilidades de interpretação e a música, o ouvido, para entender até onde eu poderia chegar, porque às vezes você tem uma interpretação bem interessante, mas ela fica naquele lugar, que a música vai para mais extremos, inclusive de notas. Eu lembro que quando eu entrei no Clube da Voz, eles fazem um videozinho, né, chama Ouço Vozes, de cada locutor novo. E o meu, eles criam uma abertura, e a minha abertura desse Ouço Vozes são algumas assinaturas que eu fiz pensando em música. Então eu fiz, sei lá, por exemplo, eu fiz um que era Deu Vontade, Colorama. Isso é nota, taratata, parapapa. Isso é música, né? Só que é uma música falada. Então eu concordo plenamente, tem que apurar o ouvido para você se perceber. Acontece muito de pessoas que estão estudando locução, e que ela fala assim, peraí que eu vou fazer uma coisa muito diferente agora, e faz igual, porque ela não ouviu que na realidade está igual, né? Porque não percebeu, não teve essa percepção auditiva. E concordo. Mas realmente a audição é muito importante no resultado, né? Porque
quando você pede no meu caso, eu peço, se você ouve e tem essa sensibilidade, você consegue fazer mais fácil, né? Isso que você falou, vou fazer uma diferente, e faz igual, você fala, e agora? Né? Então, tem duas alternativas. Uma que você pode falar, vou fazer uma diferente e faz igual, primeiro para impressionar o cliente que você está fazendo uma diferente. E o cliente pode, às vezes, entre aspas, estar sendo ludibriado. Não estou falando enganado no sentido pejorativo, mas o cliente fala, fez uma diferente. E, às vezes, não é. Você ouve, essa aqui é igual a essa, não tem diferença. Né? Então, mas também a própria pessoa, quando fala, vou fazer uma diferente, acha que está fazendo, e não está. Né? Então, isso tudo tem muita ligação com a audição. A audição o Viviane sempre me falava, ele falava assim, locução é música. Eu falei, é música, porque tem nota, né? Pode ser uma nota repetitiva, mas ela é uma nota. Todo som tem uma nota, né? Você fala com alguém que tem um ouvido absoluto, ele fala, isso aqui é dó, isso é si, eu não tenho isso. Também não, nem precisa ter tão apurado, né? Senão acho que fica até meio louco. Não, e também não sei até que ponto funciona, porque a gente trabalha com uma coisa que tem a ver com a realidade, né? Com o que as pessoas consomem, né? Nós não somos nós não somos lançadores nós somos, nós fazemos o que o mercado quer, porque é isso que vende. Nós somos vendedores, né? É isso que a gente tem que colocar. E aí, Nicola, quando eu fiz o seu curso, assim, eu não tinha muita noção do que era o mercado de locução, né? Não, assim, não acompanhava, não era um foco na minha vida. E quando eu fiz o workshop e comecei a reparar que a fala estava mais natural, que os timbres estavam mais comuns, isso também democratizou. Eu nunca a minha voz nunca chamou atenção na minha vida como atriz, como cantora talvez um pouco mais, porque a pessoa presta mais atenção na voz, mas assim, falando, ninguém fala, nossa, você é locutora, porque a minha voz é uma voz comum, um timbre médio, uma coisa que não chama atenção. Só que começou a entrar no mercado essa voz mais natural. E aí que eu tive espaço, porque se fosse, sei lá, 20 anos, eu acho que eu não... Ixi, peraí, então... Isso que é ruim. Me ligaram aqui, aí acho que entrou. Saiu? Voltou? Voltou? Voltou. Essa fala mais comum deu espaço para pessoas comuns, né? A publicidade hoje, que é o que eu mais faço, que é uma voz amiga, né? Que bate papo, que comunica, e não que é o dono da verdade. Então, ficou muito mais democrático. Todo mundo agora é capaz de entrar nesse nosso mercado. E de várias regiões do Brasil, que eu também estou percebendo. Não sei se é uma coisa só da pandemia, mas na pandemia, principalmente, outras regiões do Brasil, outros sotaques. Então, a gente está num momento muito especial de quem tiver interesse, achar que tem a vocação, porque o talento, a gente estuda, a gente se prepara, a gente se aprimora, mas a vocação, que é saber, né, como funciona essa vida de viver de locução, que é instável. Hoje eu acordei às 8 horas e eu tinha que entregar uma locução, a pessoa me mandou, olha, tem uma refação para fazer até às 8h30. Eu não estava nem aquecida, eu não estava, sabe assim, é uma vida louca, mas é uma delícia. Não, mas e tem que fazer, né? E tem que fazer. Você não vai falar, não vou fazer agora porque eu tenho que aquecer a voz. Não vou fazer agora porque eu tenho que dar comida para o meu filho. Não vou fazer. Não tem muito isso, né? É uma coisa meio antidemocrática, mas é o que nós temos. O nosso mercado é assim, né? Então a gente tem que saber viver dele, né? Ontem foi aniversário da minha filha e não pude ir. Não podia, porque eu tinha que gravar, tinha que trabalhar. Aí, depois que terminou, eu fui, mas você vê, a gente tem esse tipo de questão que aparece que a gente tem que resolver, né? Ontem eu fui assistir um espetáculo, uma estreia, né, de teatro. Enquanto estava na peça, me mandaram uma mensagem. E eu falei, tô no teatro, assim que eu chegar em casa eu gravo. Eu fiquei ontem até
1h30 da manhã gravando. No dia anterior até 2 da manhã. E é isso. Mas é verdade, é verdade. E eu acho que esse trabalho a gente faz também porque gosta. Também. Você sabe que é assim, você entende que é assim, e você, vamos dizer, concorda com isso, né? Porque tem gente que fala, não, eu não faço, isso eu não faço. Se você não faz, você também não vai gravar mais, vai gravar uma vez e nunca mais, né? É a mesma coisa a pessoa que faz uma má interpretação. Você faz uma vez mal, você faz uma vez só, não vai fazer mais, você não vai ter oportunidade, né? Esse que é o problema, né? Muitas pessoas, Nicola, me perguntam assim, né, para onde eu mando material, o que eu faço e tal. E tem isso, assim, você tem que se vender no que você dá conta. Porque senão acontece isso, às vezes você tem uma oportunidade, tem uma chance e fala que você faz uma coisa que você ainda não faz. Então, e o mercado tem oportunidade para todo mundo em vários. Não adianta eu falar que eu faço uma locução super grave, super padrão e super, sei lá, e que eu não faço. A minha voz não chega nisso. Então, a gente tem que também se conhecer e saber ir aumentando, claro, quanto mais versátil você for, melhor. Mas a gente não tem que saber tudo. Eu não tenho que ter um demo, né, um material com tudo que existe no áudio, porque senão alguma coisa eu vou fazer ruim, eu vou fazer mal e não precisa. Agora, você tem que ter tudo o que você faz, tudo o tipo de coisa que você faz tem que estar lá. Porque a pessoa fala, opa, olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo, porque realmente... às vezes, por isso, alguém pode te chamar como cantora, como pode te chamar como atriz, como locutora, mas ela faz a voz aguda, faz a voz grave, isso tudo você tem que mostrar o que você sabe, né? O que você tem para oferecer, porque é isso que é o demonstrativo, né? O repertório, o portfólio, é isso, é o que você tem para oferecer. Puxa, legal, faz bacana. A locução mais conversada, mais natural, que é o que hoje rola. Tem gente que é mais assim, aquelas pessoas que têm vozeirão, como você falou, tem o vozeirão, ou a voz um pouco mais velha, né? Aquela voz um pouco mais cansada. Tem público também, tem mercado para isso, né? Tem a voz madura, tem um mercado hoje, porque tem muita gente que precisa dessa... O que é a voz mais madura? É a voz mais conselheira, você é uma pessoa que dá conselho, ou fala, tem texto para isso, né? Como tem texto para o jovem, como tem texto para a mãe, como tem texto para enfim, para todo tipo de gente, tem mercado para ele, tem alguém que tem que fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que se posicionar, né? Então, isso é bem legal, porque você falou bem. Eu não tenho voz grave, eu não vou falar, eu faço voz grave. Não faz, né? Tem gente que faz e faz muito bem. E faz bem. E dentro das suas possibilidades, Nicola, tem tanto mercado que está aumentando, inclusive isso de podcast, sobre vários assuntos, cada tema, cada tipo de conteúdo pode ser feito por muitas possibilidades de vozes. Então, eu acho que tem que arriscar, ousar, não é porque eu não faço muito bem, por exemplo, eu não tenho uma voz muito grave, mas eu quero me desafiar, então eu fico ousando, eu treino, eu estudo, fazer cursos, ter mentores que te ajudem, isso é muito legal, porque você vai ampliando. Tem uma coisa que, assim, por eu fazer bastante trabalho aqui dentro do estúdio, né, a gente não tem mais aquilo de ser dirigido, né, às vezes, essa gravação que eu fiz hoje, às 8 da manhã, foi uma gravação dirigida online por uma produtora do Sul, mas está ficando cada vez mais raro isso. Então, a autodireção, sozinho, sem referência, é muito difícil. Eu percebo que, assim, se eu não tivesse tido a vivência de teatro com diretores e de produtoras que já me dirigiram, eu ia ter mais dificuldade. Então, como eu acho que o público que assiste e que ouve esse podcast é um público interessado em locução e que quer trabalhar com isso, quer viver disso, eu vejo que cada vez é mais importante você ter pessoas de referência para te orientar.
Porque sozinho não adianta você achar que você vai dar conta de tudo e que você pode até dar, mas vai ser muito mais devagar, né? O processo vai ser muito devagar. Eu fico pensando que, sei lá, em 2014, que eu estava com 34 anos, que foi quando a gente fez o workshop, para hoje, assim, é um crescimento muito grande, muito rápido, né? Pensando numa carreira. Então, dá para você trabalhar bem se você tiver uma orientação boa. Não, é verdade, é verdade. Se a gente for ver o pessoal que está no mercado atualmente, que está fazendo sucesso, que está trabalhando, como é o seu caso, por exemplo, não foi do nada, não tirou um coelho da cartola e falou, eu sou locutor, né? Vai no médico e dá uma receita, você é locutor. Não é bom, não tem receita médica. Tem trabalho, tem dedicação, tem observação, né? Você tem que ouvir. Eu faço os desafios lá para o pessoal que está na minha página no Facebook e eu falo, ouçam os outros, ouça quem está fazendo, porque o cara que está fazendo bem, ele é um curso para você, né? Você tem um parceiro, um igual a você que já alcançou alguma coisa, então ele tem alguma coisa para oferecer, da mesma maneira como ele tem coisa para tirar também. Então, isso é legal. Eu acho que se não tiver um trabalho, se não for atrás, se não batalhar, não chega lá, né? Eu tenho essa impressão que as pessoas acham que só porque você está falando, qualquer um fala, qualquer um faz locução. Talvez sim, mas é muito mais provável que não, né? Porque falar com naturalidade, você fala, mas você dá um texto para ler, o que acontece? Acontece quando a gente ia na escola, que você recebia o texto, você falava tudo o que está escrito aqui no texto, né? Você aprendeu a ler assim, né? Todo mundo aprendeu a ler assim. Então, na hora que você vai ler um texto que não é uma coisa que está saindo de você, que não está dentro de você, da sua cabeça, você vai ler, você tende a ler como uma pessoa lê na escola, como você aprende a ler na escola, tudo certinho. E é muito louco, porque você fala assim, mas é natural, mas não é natural, né? Aí que está o pulo do gato. E tem uma coisa, né, que estão pedindo uma locução que não parece locução, né, que é essa natural, mas, ao mesmo tempo, para chegar nela, precisa de muita técnica. Eu lembro que uma vez eu fiz um filme e que eles precisavam, sei lá, eram alguns personagens. Aí tinha um taxista. E aí a produtora falou, vou pegar um taxista de verdade, porque um taxista de verdade vai falar como um taxista de verdade. Mas não funciona assim. Não é, o taxista de verdade vai ler como ele lia na escola. Então, tem que se apropriar muito de muita técnica e de muita referência para conseguir parecer que você não tem técnica nenhuma e nem referência nenhuma. Não, e vamos dizer, você fala, tem que falar com naturalidade, você, mas você tem que aprender a falar, não adianta, porque você fala com naturalidade quando você que está, quando o texto é seu, quando não é texto escrito, é quando você está falando da sua própria, você tem um pensamento, você dá a sua opinião, aí você está sendo natural. Agora, na hora que você está lendo, a referência, o referencial que você teve quando você aprendeu a ler, é outra coisa. Outra coisa. Então, fazer parecer ser uma coisa autêntica, vamos dizer, que partiu de você, tem os seus segredos, tem os seus, né, tem esse trabalho em cima de você descobrir como é que fala naturalmente, como é que se conversa, né? Eu acho, Nicola, que também tem uma coisa assim, que está aberto, que as pessoas estão aceitando propostas, que é a ousadia na fala. Então, tudo bem, tem um jeito de falar que poderia ser o natural, mas também tem a ousadia. Eu fui gravar ontem, eu vou dando de exemplos, né? Ontem à noite eu fui gravar um texto que é um videocase para Ninho, e eu já tinha feito do ano passado. E no texto do ano passado, eu fiz umas curvas, assim, eu falava lá não sei aonde, uma coisa que é natural, mas é pensada. Eu pensei em fazer o lá não sei aonde, que também é nota, aí lembra aquilo que a gente falou, né? Lá, 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 é uma música.
E aí, no texto desse ano, eu não achei muitas possibilidades no próprio texto de fazer essas curvas e tal. Fiz uma opção e mandei. A devolutiva foi, mas está muito diferente do ano passado, porque é outro texto, apesar de ser a mesma pessoa, o texto não me levava a uma coisa mais orgânica. Mas eu falei, tá, entendi o que eles querem mais dinâmico, né, dinâmicas diferentes, como se fosse o texto do ano passado. E aí eu ousei, dentro de um texto que talvez não me levasse a isso, mas a técnica de saber que era isso que eles queriam, eu fui fazendo, e aí aprovou. Mas é isso. E isso tudo não é... Isso você não pega da noite para o dia. Você tem que entender como é que funciona. Entender como é que é a cabeça do cara que quer uma locução conversada. Que é isso que e você falou uma palavra que eu estou falando atualmente, é orgânica. É isso, é uma coisa que você fala, eu falando com você aqui, você falando comigo, nosso diálogo é orgânico. Por quê? Porque é o jeito que a gente fala. Eu falo, erro, tenho dúvidas. Você, na hora que você está conversando comigo, você também está pensando, então não sai uma fala perfeita, mas ela sai a verdadeira. Você ouve e você fala, estão falando a verdade, não estão mentindo, não estão... É isso que é a comunicação, né? É isso que a gente precisa passar para o cliente. E ter essa maneira de fazer não é fácil. Não é assim, falar, agora eu estou fazendo... Não é. E é isso realmente que você falou. Tem textos que são mais fáceis. Se o cara fala lá adiante, imagina... Eu tenho várias palavras que eu falo, olha, quando estiver no texto, imagine, você não... imagina aquilo que você está falando. Não é falar imagine, você falar imagine, sem imaginar, não sai igual. Você tem que vivenciar um pouco aquilo que você está falando para aquilo virar verdade, para aquilo convencer. É louco, é uma Porque mistura. nós somos comunicadores, né? Então, assim, não interessa... Eu acho que o que mudou, posso estar equivocada, mas eu acho que o que mudou é que a locução, ela tinha um caráter de ser dono da verdade. Então, eu estou vendendo esse produto e eu te garanto que ele é o melhor e tal. Com a evolução do ser humano, inclusive das redes sociais, que começou a ficar muito mais humano a coisa, a vulnerabilidade também faz parte dessa locução mais natural, porque ela mostra a sua fragilidade. E aí também tem uma outra coisa, né? Você se colocar num lugar de que você não sabe tudo e que você quer comunicar. Então, se vem um texto e ele quer chegar num determinado público, eu tenho que ter a empatia com esse público. E isso não é... Você não consegue dizer tecnicamente tenha empatia. Então, é um processo também de se desconstruir e tentar se conectar com esse público. Parece fácil e parece que é só falar, mas olha isso, né? Não é. Então, bora todo mundo para terapia também. Então, tem que fazer aula de canto, aula de teatro, terapia. E fono também. E fono. Olha, fono eu faço toda semana para ter resistência. Ontem eu fiz aquele exame que vê pela boca e pelo nariz, é um exame chato, difícil, mas tem que fazer, você tem que saber se está tudo bem, porque também tem isso. Às vezes você acha que você, tô sentindo meio cansado, tô meio rouca e deixa passar, e isso te prejudica. Você vai descobrir lá na frente que não deu bom. Não, é verdade, verdade. Quando você vai mais precisar, vai faltar, né? Porque... E eu sei, por exemplo, eu, por exemplo, não entendo nada de fono. Não é a minha praia. Mas eu sempre falo, tem que ir na fono. Por quê? Porque muitas coisas que eu peço para as pessoas fazerem, se ela for na fono, se a pessoa descobriu como é que usar a caixa de ressonância, né, que é o nosso sistema o aparelho fonador, vamos dizer, é muito mais fácil quando eu peço, olha, faz uma voz assim, põe ar, põe... Então, isso é uma coisa que, se você consulta um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga,
ela vai te mostrar, olha, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala. Vai te Não, mostrar e fora a as possibilidades. resistência, É, você pode até passar alguns anos sem cuidar da voz. Você pode fumar, tomar gelado, consumir leite, você pode por algum tempo, mas a longevidade da sua voz e você ter uma qualidade e saúde vocal, você só vai ter se você tiver cuidado. A gente tem o grande exemplo, né, da Bibi Ferreira, que com 90 e poucos anos tinha uma voz impecável, porque ela cuidou a vida inteira. Então tem muito locutor amigo meu que fala assim, não, eu não aqueço, eu não faço nada, e eu só falo, tá tudo certo. Você vai conseguir fazer isso, mas talvez não para o resto da vida. Eu quero trabalhar para o resto da vida, eu quero estar lá velhinha, gagá e gravando locução. Então, eu preciso me cuidar. É como um cantor que a gente tem visto, né, agora, cantores que chegam aos 40 anos e não alcançam mais as mesmas notas que alcançavam com 20. Tem um desgaste da musculatura, tem um envelhecimento dos órgãos, mas tem você cuidar para que isso aconteça cada vez mais devagar. Exatamente. Senão a gente não teria um magnífico cantor como o Chororó, que aguenta as mesmas notas. É um cara disciplinado, que estuda, que cuida. O resultado está aí. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes você não precisa fazer um grande aquecimento para gravar uma locução de 15 segundos. Tudo bem, eu concordo que não precisa. Mas se você não cuidar da sua voz, uma hora ela vai te deixar. E aí pode ser que não dê tempo de voltar. Exatamente. E aí muita gente fala, mas os locutores antigos não aqueciam, fumam, fazem tudo. Sim, mas até eles que tinham eram esses Highlanders assim da vida, hoje estão passando por outros problemas, né? Às vezes não da voz em si, porque é uma coisa que não tem mais esse trabalho, mas também não usam mais do jeito que o mercado pede. Então, tudo muda, tudo vai mudando. Então, não é porque tem um exemplo que não é exatamente o bom exemplo que a gente pode dar hoje em dia, que você vai chegar e vai falar, não, o locutor antigo não aquecia, eu também não vou aquecer. O locutor antigo é antigo. Hoje em dia o mercado mudou, o mercado é outra coisa, né? Então você tem que acompanhar, você tem que estar por dentro do que está sendo feito, tem que se aprimorar, porque senão não rola. E assim, amplia suas possibilidades, né, Nicole? Eu tô com 42 anos e eu gravo adolescente. Tô longe de ser uma adolescente, mas a qualidade vocal que eu tenho construído me possibilita fazer vozes bem jovens. E você, ou seja, você descobre como é que você usa, como é que você pode usar o que você tem. E aí é que está o segredo, né? É você usar o que você tem e saber usar e na hora certa, né? Isso que é. Isso que é viver de locução, né, Carol? Muito bom. Não, e é o dia inteiro, cada hora, Nicola, assim, eu fico pensando assim, um bailarino, ele não precisa andar de espacate no meio da rua, mas se pedirem para ele um espacate, ele tem que estar preparado para dar, e a gente, a profissional da voz, é um pouco isso. Você não vai fazer de tudo o dia inteiro, mas se te pedirem, você tem que estar pronto para fazer. E a vida de locução, eu percebo, assim, o meu dia é muito louco. A minha agenda, ela não tem nada para frente. É muito difícil eu ter uma gravação agendada, eu já saber o que vai acontecer, eu não sei nada, eu começo o dia sem nada. Hoje eu acordei, tinha sua entrevista para dar. Gravei de manhã uma alteração, estão me mandando um texto para eu mandar até o final da manhã, eu gravo uma URA, apareceu um emergencial que eu também tive que gravar. Então, assim, são coisas distantes, mas que é uma bagunça boa. Então, temos que estar preparados. Inclusive com a disponibilidade, que é o que você falou, né? Eu percebo também que muitas pessoas novas que querem entrar no mercado precisam avisar e precisam deixar claro que elas sabem do que elas estão falando, que elas sabem que o mercado é esse. E como que a gente faz isso? Falando. A apresentação de e-mail, eu não sei se você viu que eu fiz uma pesquisa no começo do ano com 120 contratantes de voz, amigos meus, mandei por WhatsApp e tal, perguntando, uma pessoa quer entrar no mercado, como é que ela manda o material para você? E eles fizeram várias respostas muito legais, e a maioria falou sobre isso. Eu arrisco alguém novo se eu percebo que essa pessoa sabe como que o mercado funciona.
que se eu precisar refazer, eu não posso esperar o dia seguinte. Então a pessoa tem que ter equipamento, tem que ter onde gravar. Pode ser tudo simples, pode ser um microfone usado, comprado, pode gravar dentro de um guarda-roupa ou dentro de um carro, pode. Mas você tem que saber que isso pode acontecer, que podem te acionar a qualquer momento. Então essa disponibilidade... E é uma carreira, né, Nicola? Assim, você até pode fazer uma locução uma vez ou outra, como eu fiz por muito tempo, e tinha que trabalhar com outras coisas, porque gravar uma locução a cada 6 meses não paga boleto, né? Então, o viver de locução, que eu acho que é essa sua proposta de mostrar pessoas que vivem de locução, é isso, é uma dedicação o tempo todo. Por isso que tem que gostar muito do que faz. Porque se te ligarem às, sei lá, meia-noite para mandar um texto novo e você falar, ai, nossa, que saco. Não, eu prefiro gravar meia-noite um texto que acabou de chegar a ter passado o dia vendendo roupa numa loja. São escolhas, né? Se eu escolhi isso, o ônus que eu tenho dessa profissão é isso. É isso, é verdade. Nada contra as outras profissões, mas nessa tem que ser assim. Essa é assim. O perfil. Eu lembro que a gente estava no casamento... Cara, era do Marcelo, eu não lembro. Eu lembro que o Viviane saiu no meio do casamento para ir no carro gravar um trabalho. Né? Implica até na quantidade de bebida que você pode beber. É isso. É verdade, verdade. Bom, Carol, muito obrigado. É muito legal conversar com você. Foi muito legal a gente bater esse papo. Acho que você é um exemplo excelente para quem está querendo entrar no mercado e para quem está no mercado também para mudar a rota, de falar, opa, olha aqui, olha como é que ela fez, olha como é que ela faz, olha quais são as dicas que ela está dando. Né? Isso é muito legal. Então, eu queria agradecer. Eu acho que a gente tem que compartilhar, Nicola, é muito legal isso que você está fazendo, porque assim, a gente tem que compartilhar, apoiar, inspirar as pessoas, porque o nosso mundo já é meio individualista, né? A gente já fica dentro de um estúdio sozinho. Então, a pandemia, nesse caso, acho que foi muito bom, porque também fez as pessoas irem atrás de outras. E conte comigo, adorei nosso papo, nem vi o tempo passar. Adorei nosso papo, sou super disponível para falar com quem quiser. Assim, a minha vida também é dividida nisso, em trabalho e em trocas. Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade e de contar a sua história e contar, de uma certa maneira, os seus segredos de sucesso, né? Porque, queira ou não, tem essa particularidade. Isso é muito legal. Então, eu queria agradecer você. Dividir o nosso ouro. Voz à obra, vamos em frente aí, que tem muita coisa para fazer. Legal, obrigado. Muito legal. Obrigada, querido. Um beijinho. Agora nós vamos ouvir algumas gravações na voz da Carol Carvalho e, para começar, o canto lírico que ela fez para mim lá atrás. O que eu não faria por você? No futuro, quando você for fazer compras, só vai precisar levar o smartphone. E todos os produtos poderão ser escolhidos e pagos sem mediação. O futuro é hoje. Essa é a nova loja Scan & Go do Carrefour Express. Baixe o aplicativo e acesse a loja. Agora, é só escolher qualquer produto da loja e escaneie com a câmera do seu celular. Eles serão adicionados automaticamente à sua cesta virtual e são pagos no crédito. Da conferência dos produtos até a abertura das portas, é tudo automático. Sem check-out físico, nem filas. Ficou com dúvidas? A Karina tá aqui para te ajudar. Carrefour Express Scan & Go. É muito mais agilidade e comodidade para os clientes Carrefour. Frute vai bem com qualquer fome. Aquela fome gostosa. Isso, bem cremoso. A fome que fala baixinho. Ai, ai. Vai um açaizinho? E até a fome que já chega gritando. Me alimenta, me alimenta, me alimenta! Frute, escute sua fome. Oh, it's a good day.
Algumas receitas ficam mais gostosas quando preparamos juntos. Pegue uma porção de amor, uma pitada de alegria. Misture. Adicione um pouquinho de diversão. E então é hora do delicioso toque final. Porque com Nutella, tudo fica mais especial. Nutella, como é bom estar junto. Tudo que você faz para aproveitar a sua vida faz você juntar pontos Livelo. E aí você troca por produtos, viagens ou cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Participação especial: Carol Carvalho. Locução do título: Alfredo Milani. Vozes das vinhetas: Adriel Oliveira, Helena Santos, Renata Lourenço, Ricardo Gema. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra!